Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, nosso momento delícia, pelo menos o meu sempre é, um momento delícia de cada dia, onde a gente pode estar aqui conversando sobre temas que fazem diferença para o nosso dia a dia, né? E hoje a gente vai falar sobre mais um daqueles temas que, com certeza, ele podem fazer diferença para você, para a sua família, de um modo geral, né? Porque ensinar educação financeira desde cedo é essencial para preparar crianças e adolescentes para um futuro financeiro mais saudável, assim como as habilidades básicas de ler, interpretar e escrever, proporcionar uma compreensão sólida de como gerenciar o dinheiro desde os primeiros anos pode gerar bons frutos no futuro. Afinal, habilidades financeiras bem desenvolvidas capacitam as próximas gerações a tomarem decisões responsáveis e a alcançarem seus objetivos financeiros, promovendo independência financeira e uma vida adulta sustentável. Sustentabilidade é uma palavra de ordem no momento atual, né? Queridos, e para falar sobre educação financeira para crianças e adolescentes, especialmente, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje a Sandra Castelo. A Sandra, ela é diretora de marketing e pessoas da DM, que é uma instituição financeira. Sandra, muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui conosco na Rede Boas Novas de televisão e rádio. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar de um tema tão apaixonante assim para tanta gente. Obrigada, Celeste. Isso aí. E aqui, né, a gente estava começando a conversar sobre isso e a pergunta vai aqui, qual a importância da gente falar e tratar sobre educação financeira para crianças e adolescentes, Sandra? Na verdade, eu acho que é essencial se a gente quiser mudar a realidade que a gente vive hoje, tá? Eu que estou aí já há 13 anos praticamente trabalhando numa instituição financeira, trabalhando aqui na DM, eu vejo quão pouco os adultos sabem sobre esse tema, o quão difícil é a compreensão de alguns termos mesmo do sistema financeiro, né? Como que eu falo sobre juros, como que eu falo sobre multa, como que eu falo sobre o bom uso do dinheiro, o planejamento dentro de uma família, o planejamento financeiro, se as pessoas não têm o conhecimento básico. Então, levar isso para a criança, para mim, é uma forma de colocar uma sementinha para mudar um futuro próximo. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a minha infância, quando a gente começou lá a falar sobre o uso consciente da água, sabe? E fecha a torneira, quando escova os dentes e tal. Isso começou muito nas escolas. E eu lembro o quanto eu, dentro de casa, falava sobre isso para os meus pais e corrigia hábitos antigos. E eu acho que a gente gerou aí, ao longo dos anos, uma consciência sobre a finitude desse recurso, muito pautada no trabalho que as escolas fizeram. Então, a gente pensou um pouco nisso quando a gente foi levar esse tema para as escolas, para as crianças, né, dentro das escolas também. Eu acho que você está tocando num ponto assim muito, muito, muito importante, porque a gente vê que as crianças, elas são esse agente de transformação, né? A criança, ela entende muito bem muitos assuntos, quando trabalhados a nível da compreensão delas, exatamente, né? E aí elas vão influenciar dentro de casa, elas vão provocar os adultos com relação a esses temas. A gente está falando aqui da igualdade, do respeito, a gente está falando de preconceitos, a gente está falando de educação financeira, a gente está falando de todos os temas, né? Porque realmente as crianças, elas têm essa capacidade de influenciar a família de maneira positiva e de maneira bastante sólida. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, né, nessa história. A partir de que idade a gente pode pensar em falar sobre educação financeira com crianças e adolescentes, Sandra? Olha, eu acho que a gente consegue falar a partir do momento que a criança tem uma compreensão, por exemplo, do dinheiro, tá? Vou te dar um exemplo. Quando você está ali na idade pré-escolar e a criança, quem nunca ouviu de um filho, de um sobrinho, assim, eu não tenho dinheiro para comprar isso, mas usa o cartão, né? Na minha infância era usa o cheque. Então, quando a criança começa a entender
que existe essa troca, né, o conceito do dinheiro, já dá para começar a falar com ela sobre o tema. É óbvio que dentro daquilo que é a capacidade dela de compreensão. A gente aqui na DM, no projeto, né, que é o Contaí, que a gente tem para levar a educação financeira para dentro das escolas, né, para dentro de fundações e etc., que atende crianças, a gente focou um pouquinho ali a partir dos 10 anos de idade, porque aí é uma criança já alfabetizada, uma criança que consegue fazer contas e que ela tem um pouco mais de noção de proporção. Porque a criança pequena, você pergunta, quanto você acha que custa uma casa? Ele fala, acho que custa R$1.000, né? Porque R$1.000 é muito. Quando ele está um pouquinho maior, ele já entende um pouquinho mais o valor. Mas dá para falar de educação financeira antes, tem um pouquinho aí, né, de insights sobre o valor do dinheiro. Mas a partir dos 10 anos a gente consegue trazer, e o Contaí traz de uma forma muito lúdica, o uso do dinheiro no dia a dia, para falar sobre os desejos, os sonhos das crianças, a compra por impulso, a gente consegue trazer conceitos um pouquinho mais complexos na linguagem deles. Uhum. A gente vê a falta da educação financeira, né, e desse trabalho todo. Mesmo atualmente a gente fala muito do empreendedorismo, né? Pessoas que estão indo buscar seus próprios negócios, etc. E via de regra, um dos principais erros que essas pessoas cometem é misturar, por exemplo, a questão as suas finanças pessoais com as finanças da empresa, né? E aí isso dá um nó, isso dá um tchutchu, e a gente entende que isso é algo que faz parte desse processo de entender finanças e saber como trabalhar essas questões todas, né? Eu acho que é um resultado mesmo decorrente. Como é que você vê essa questão, Sandra? Assim, tem essa questão do fluxo financeiro, né? Do que é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Outro dia eu li recente uma matéria que o brasileiro, ele não tem reserva em média, tá? Ele não tem reserva para passar um mês sem o salário dele. O que é preocupante, né? Porque para qualquer problema que a pessoa tenha atípico, ela não vai conseguir ali o básico para a sobrevivência. Então, não existe uma consciência do poupar. Então, acho que além do entender a dinâmica, poxa, o que entra e o que sai dentro de casa ali, fluxo mesmo de caixa e essa confusão também, né, que você mencionou, poxa, o que é o dinheiro da empresa, que a empresa precisa para se sustentar, mesmo que eu esteja falando de empreendedor individual, né? Vamos supor que eu faço bolo para vender. Se eu não tiver dinheiro para comprar o ingrediente, eu não tenho bolo para vender. Então, eu preciso entender que nem todo bolo que eu vendo, o dinheiro vem para o meu bolso para eu usar, por exemplo, para ir para o cinema ou para pagar uma conta. Eu preciso ter a reserva para os ingredientes do dia seguinte. Mas, além disso, o quanto eu preciso, eventualmente, ter de reserva para um dia que, vamos lá, no meu exemplo do bolo, um dia que eu não possa trabalhar por uma eventualidade, fiquei doente, precisei levar um filho no médico, aquele dia eu não produzi bolo, eu não posso não ter dinheiro para passar aquele dia. Então, a gente tenta levar, através do programa aí, essa consciência para as crianças também, que não é porque eu tenho dinheiro que eu posso gastar com aquilo que eu quero. Às vezes eu tenho dinheiro, mas eu preciso ter um planejamento no gasto dele para ter uma reserva, para fazer uma compra maior. Às vezes a família precisa, por exemplo, trocar uma geladeira, né? Ou quer fazer uma viagem. Então, a gente precisa trazer este conceito também dos pequenos passos do dia a dia, mas também dos maiores passos, da consciência sobre a importância da gente ter uma reservinha ali também para uma eventualidade. Isso aí, queridos, eu estou conversando aqui com a Sandra Castelo. A Sandra, ela é diretora de marketing e pessoas da DM, que é uma instituição financeira, e ela está falando aqui para a gente de um assunto assim da maior importância. Fica ligado, porque esse assunto ele é prioritário na nossa vida, para as nossas crianças. A gente está falando aqui sobre educação financeira para crianças e adolescentes. E aí, Sandra, qual é a importância dessa educação financeira na vida futura dessas crianças e desses adolescentes? Em quem pode ajudar? Eu acho que um grande sucesso, a Sandra do futuro gostaria de ver e de conseguir medir o quanto essas crianças entenderam melhor
como organizar a vida financeira, pelo menos da família, né? Eu sei que muitas podem se tornar empresários e tudo mais, mas pensando ali na rotina familiar, eu acho que o endividamento hoje no Brasil é uma preocupação, e principalmente a escolha de onde eu coloco o meu dinheiro, né? Aquilo que sobra, como que eu lido com ele? Poxa, uma questão ali de investimento, né? Uma questão de reserva de emergência. Então, seria um grande gol, seria um grande atingimento mesmo de meta do programa, do projeto, se a gente conseguisse um pouco mais de consciência do uso do dinheiro para essas crianças. A gente fala muito sobre compra por impulso. A gente que lida aqui com cartão de crédito, é um dos produtos da DM, a gente vê o quanto as pessoas, às vezes, elas compram ali porque tem um limite e não entendem que o limite, por exemplo, do cartão de crédito não é dinheiro no bolso. O limite é um valor que você vai precisar pagar depois. E, poxa, como que eu faço esse pagamento? As pessoas ainda, infelizmente, vivem ali olhando, mas eu consigo pagar o mínimo. Poxa, não é isso que você deveria fazer. Então, eu acho que se a gente conseguir criar nessas crianças a noção de que dinheiro é finito, não importa quanto você tem, ele é finito, e que a gente precisa programar o uso do dinheiro, já é um grande diferencial. Com esse tipo de preocupação e com essa sensibilidade, né, da importância desse tipo de educação, a própria DM ela tem se preocupado com isso e tem aí buscado oferecer ferramentas para ajudar nessa educação financeira. Quais são as ferramentas mais utilizadas? Como é o projeto de vocês, Sandra? No projeto para as crianças, né, a gente traz de forma muito lúdica, dentro do dia a dia deles, conceitos e práticas que a família pode incorporar para trabalhar dinheiro com as crianças. Então, o projeto ele é composto por alguns livros. Ao todo, a gente já teve mais de 110 mil downloads dos livros da coleção. A coleção é gratuita, ela está disponível. Depois até te passo o link aí para a gente deixar à disposição aí de quem está nos assistindo. Dá para contar a história. Eu já contei para o meu filho, eu tenho um de 6 e um de 10 anos, eles adoram, porque é super dinâmico. É uma criança como eles, que tem os mesmos sonhos. No caso, o Cauã, que é o personagem principal, ele quer comprar um smartphone, e aí ele começa a trabalhar um concurso na escola sobre educação financeira para poder atingir o objetivo dele, que é ganhar. O prêmio final é um smartphone. E a gente vai trazendo conceitos, por exemplo, poxa, quando você deseja muito alguma coisa que você viu na propaganda, e aí você já pede para tua mãe, poxa, mãe, eu quero aquele boné. E aí a mãe trabalha o conceito de vamos escrever, vamos anotar tudo que a gente quer, e se depois de uma semana a gente ainda quiser, a gente vai priorizar comprar, e a maioria das coisas ele já nem quer mais. A outra coisa que trabalha é, poxa, dentro de uma festa de aniversário, será que eu preciso daquele monte de coisa de papel que depois vai poluir o meio ambiente, é um dinheiro que a gente gasta, depois joga no lixo, será que eu não poderia priorizar o uso, por exemplo, de docinhos que as pessoas não precisem embalar? Isso vai trazer uma economia para a família, deixar a festa mais barata, mas também uma questão de sustentabilidade. Então, vai trabalhando conceitos. Ele ajuda a tia a fazer bolo para tirar uma graninha para comprar um negócio que ele quer. A gente vai trabalhando esses conceitos que são o dia a dia de qualquer pré-adolescente e adolescente por aí. Além disso, né, além de levar isso para as crianças, né, para as famílias, a gente também, dentro da empresa, traz um pouco desse conteúdo, tentando trazer para o nosso público, né? Eu lido muito com pessoas que têm um orçamento bem limitado, né? O nosso público é o público trabalhador mesmo, aquela galera que, poxa, está trabalhando todo dia para vencer o dia seguinte. Então, a gente tenta trazer, por exemplo, uma linguagem muito simples no nosso dia a dia. A gente é muito preocupado com não trazer termos que são complexos, que as pessoas não estão acostumadas. Então, a gente traz uma fatura muito clara, a gente indica a melhor forma de pagamento, por exemplo, que não necessariamente é a mais lucrativa para a empresa, mas é a melhor para o cliente. A gente é super consciente na disposição do limite de crédito para evitar que as pessoas se superendividem. Então, a gente tem algumas práticas no nosso negócio para ter até coerência com essa nossa preocupação, né? Não é porque somos uma empresa do mercado financeiro que a gente não tem que se preocupar com a saúde financeira das pessoas. A gente realmente quer o cliente saudável para ele ficar mais tempo com a gente e ser uma relação de ganha-ganha para os dois lados. Porque, na verdade, a saúde financeira,
tem tudo a ver com a saúde emocional, com a saúde mental, né? Quando você não tem reserva, quando você perde o emprego, quando você não vê um caminho à frente de sustentação, de sustentabilidade financeira, isso afeta todas as áreas da sua vida, né? Então, a gente precisa entender realmente a importância de tratar esse assunto e de tratar esse assunto desde a infância. Eu tinha aqui essa pergunta para você, qual é o foco, né? Para quem que vocês pensam a educação financeira, se é para uma classe específica, se é para todo mundo, porque muitas vezes quando a pessoa, quando a gente ganha um pouco menos, fica pensando assim, não dá para poupar, não dá para ter reserva, não dá para fazer reserva porque o dinheiro é todo para pagar a conta, é para comprar comida, não dá, isso é teoria. É teoria. Olha, Celeste, infelizmente, para algumas pessoas eu acho que é. Seria hipocrisia dizer que não. Eu acho que para algumas pessoas, realmente, poxa, a pessoa faz ali o impossível com a renda. A gente sabe que isso acontece, tá? Mas o que a gente tenta trabalhar é exatamente este olhar para dentro daquilo que eu tenho como despesa. O que eu poderia fazer diferente? Eu acho que é isso que a gente tenta trazer. Dentro das histórias, dos livros que eu mencionei, a gente trouxe perfis de clientes reais da DM. Então, eu tenho lá a mãe do personagem principal, que é uma caixa de supermercado, que, poxa, trabalha pra caramba, trabalha de fim de semana e etc. Eu tenho um pai, que é um porteiro, que, poxa, tem o salário ali fixo, não tem variável nenhuma. Eu tenho uma tia que é empreendedora, que faz bolo para vender, quer buscar uma vida diferente. Eu tenho um irmão que é irresponsável financeiramente, que vive enrolado. Então, a gente tenta trazer vários, né, perfis diferentes para a criança se identificar e para o adulto também se identificar. Então, é óbvio que quando a gente olha individualmente, algumas pessoas em alguns meses ou por algumas situações não vão conseguir poupar. Mas a gente sabe que um assalariado, por exemplo, ele vai ter ali um 13º, uma férias remunerada, um valor que entra um pouco a mais, que se ele conseguir, por exemplo, reservar um pouquinho, ou usar esse dinheiro para um investimento que dê um retorno financeiro, por exemplo, isso fará muita diferença. Então, assim, algumas pessoas, infelizmente, vivem uma situação que é difícil, mas grande parte delas, se olhar com carinho e a gente faz essa provocação, olha onde você está investindo, olha o que você está comprando, será que tudo isso você precisava mesmo? Eu acho que a gente tem uma oportunidade sim, é isso que a gente quer trazer no simples, no pouco. Nós não vamos falar sobre grandes valores, nós não vamos ser hipócrita nesse sentido. A gente vai trabalhar de pouquinho e mostrar que dá para poupar no pouco. E, de novo, não é poupar para fazer necessariamente uma grande compra. Às vezes é poupar para garantir um pouquinho de conforto na hora que a gente vai dormir ali, a tranquilidade que nenhuma conta vai estar em aberto no dia seguinte. E isso para muita gente já é paz de espírito. Uhum. E às vezes isso, né? Poupar para, de repente, conseguir algo mesmo que você está querendo muito, né? Mas você botar foco nisso e você caminhar para se organizar para alcançar aquilo que você quer, né? Quando a gente começa a fazer isso desde a infância, a gente aprende a fazer isso desde a infância, a gente vai aprender a fazer também na vida adulta, no mercado de trabalho e a programar, a caminhar em direção das nossas conquistas, não é mesmo? A gente realmente acredita nisso. Ai, gente, olha só, hoje é daquele dia que eu queria ter 2 horas de programa para ficar aqui conversando com a Sandra sobre esse tema, porque é um tema realmente desafiador, um tema emocionante. Sandra, de tudo que a gente já está conversando até aqui, eu vejo que uma coisa muito importante, além da gente estar falando só da questão do recurso financeiro, é trabalhar a mente, né? Trabalhar a mente, trabalhar a forma de pensar, a forma de olhar para o nosso dia a dia e lidar com as coisas que a gente tem, com as coisas que a gente quer e com a nossa realidade, né? Você estava falando aí, eu estava pensando que às vezes você vai para a festa de aniversário e tem assim um docinho aqui no meio e uma flor, não sei o quê, papapá, uma coisa linda.
ali que depois você pega o docinho e joga aquele troço no lixo. Eu morro de pena. Morro de pena só de pensar o custo daquilo e que a gente realmente está jogando no lixo. O prazer mas como você disse, é um prazer que pode ser repensado e trabalhado de uma outra forma, né? Compartilhe com a gente casos de sucesso que vocês têm nessa questão do ensino de crianças e adolescentes, educação financeira para crianças e adolescentes. Legal, sim. Logo que a gente lançou os livros, né, e de novo, eles são disponíveis gratuitamente, a gente fez também uma versão para os professores das escolas. A gente fez uma parceria, a gente está aqui em São José dos Campos, né, a DM é uma empresa localizada aqui em São José, então a gente começou aqui na região, começou a trabalhar parcerias nas escolas e a gente conseguiu levar para dentro da sala de leitura em algumas escolas, para dentro da sala de aula em outras, através até de programa de voluntariado, contando as histórias, levando os exemplos, e o retorno disso para as crianças foi muito legal. Quando a gente começa a estimular as crianças aí a refletir sobre o consumo, é muito bacana o que a gente vê de retorno. As crianças que falam, nossa tia, é verdade, olha, na festa eu tenho aí, em vez de comprar o copo descartável, eu vi que as garrafinhas, a minha mãe guardou as garrafinhas lá para botar o suco, e aí a gente ainda ficou mais bonito, né? Então, assim, as crianças começam até a dar mais ideias do que a gente traz ali nos livros, e isso é muito legal. Uma outra ação muito bacana que a gente fez dentro de um parque aqui na cidade, a gente faz uma ação de um cinema ao ar livre, a gente leva um filme infantil e antes a gente conta um pouquinho do Cauê e depois a gente distribui baralhos que têm dinâmicas, curiosidades sobre o dinheiro, quiz sobre o dinheiro, algumas coisas, dicas de educação financeira, de economia, e as crianças adoram, porque a gente tangibiliza, né, dá na mão deles ferramentas para brincar, e isso também leva para a família, então os pais falando, poxa, eu não sabia, eu descobri isso sobre poupar, como é que eu nunca tinha pensado, por exemplo, que eu poderia ter economia aqui fazendo dessa forma, explicando a educação financeira para as crianças dessa forma. Então, a gente tem várias iniciativas regionais, e o nosso sonho é fazer isso chegar no Brasil inteiro, fazer esse projeto chegar, né? A DM não ganha diretamente nada com isso, pelo contrário, é um projeto que a gente fez em parceria com uma ilustradora e uma educadora, mas a intenção é realmente levar conhecimento, porque a gente acredita que, vendo esses exemplos que a gente já colheu, o quanto se fala pouco e o quanto se aprende muito quando a gente leva os exemplos para dentro da casa das pessoas. Perfeito, concordo plenamente. Olha, você está aí com uma oportunidade de falar com o Brasil inteiro através da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada por isso, inclusive. A gente está levando o seu projeto, né, a sua ideia, porque é uma ideia que eu acho assim, super válida e fica a provocação mesmo para escolas, para igrejas, né, para instituições de um modo geral, poderem pegar essa ideia e, se for o caso, fazer um contato aí com a DM, né, para entender melhor como desenvolver esse projeto, porque isso traz saúde de um modo geral, faz parte da plenitude de vida, da plenitude de saúde, né? Realmente importante. A gente já está aqui chegando ao final do nosso programa, o nosso tempo já acabou, e eu queria que você colocasse aí a sua mensagem final, se a gente deixou de comentar alguma coisa que deveria estar comentada aqui, mas sua mensagem final para o nosso telespectador e nosso ouvinte. Gente, se eu puder, depois disso, a sementinha que eu queria deixar é a reflexão. É a reflexão do nosso papel, no meu caso, como representante de uma empresa, né? Mas também nosso papel aí na sociedade, eu como mãe, né? Algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui também nesse papel de mãe, de professor. Poxa, o que a gente pode fazer para mudar o mundo? Eu acho que a gente fala muito, né? Parece uma coisa muito utópica. Nossa, eu quero, sabe a história de Mises, eu quero a paz mundial, mas eu acho que a gente é de grão em grão que a gente faz a diferença. Então, eu acredito, o projeto está aí, o projeto é gratuito, quem tiver interesse pode procurar pela gente, não tem custo nenhum para levar isso para dentro de uma escola, nossa parceria, seja com uma fundação, aqui em São José a gente tem uma fundação que cuida de crianças e adolescentes no contraturno, que a gente também tem parceria, se a gente puder, de alguma forma, facilitar esse conteúdo a chegar, é esse o nosso objetivo, porque a gente muda o mundo aos poucos,
E educação financeira é assunto sério que dá para trabalhar com criança, sim. É isso aí. E é isso, para mudar o mundo, a gente só precisa dar o primeiro passo, né? A gente só precisa ter a iniciativa e você tem aí uma excelente oportunidade para poder começar a mudar uma realidade financeira mesmo, da sua família, das suas crianças do nosso país. Sandra Castelo, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco aqui no Conversa Pública, querida. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho incrível. Levar esse conteúdo é realmente algo muito importante, então fico feliz de poder estar aqui contigo. Parabéns, Celeste. Obrigada mais uma vez e obrigada a você também.